foi detectado através das secretarias competentes, ou seja, da Secretaria de Serviços Rodoviários, em uma aferição de patrimônio, constatamos que 3 tratores e um ônibus não se encontravam no acervo do parque rodoviário. Um trator da marca New Holland, um trator Massey Ferguson, assim como um trator Agrale. Tomamos as providências cabíveis, ou seja, os BOs foram devidamente registrados na 7ª SDP, com orientação da Procuradoria-Geral do Município, e estamos no aguardo de várias diligências que estão sendo encetadas. E, sexta-feira passada, através de uma denúncia anônima, tivemos o conhecimento que foi ventilado o nome de um cidadão suspeito de estar de posse do trator Agrale e do trator Massey Ferguson. Mas diligências estão sendo encetadas pela 7ª SDP, que através de seu competente delegado e seus agentes, estamos na espera se realmente se configura e se de forma efetiva o paradeiro desses maquinários, deixando bem claro, se tratando do Agrale e do Massey Ferguson. Quanto ao ônibus e ao trator da marca New Holland, não temos notícia sequer dos seus paradeiros, mas também objetos de BO, as diligências policiais necessárias e cabíveis estão sendo feitas pela 7ª SDP. Tá, esse suspeito, ele foi ouvido pela polícia? O que a Polícia Civil deu de retorno aqui para a Prefeitura a respeito desse caso? Ele foi procurado e, como é um período eleitoral, diz que ficou todo intimidado, tipo nervoso, mas você é sabedora disso, que nesse período eleitoral são complicados os assuntos relativos à polícia, assim como à justiça. Então, as diligências estão sendo encetadas e não queremos nós sermos levianos e levantar ou suscitar o nome de alguém. Mas existe, sim, um suspeito, reiterando, está sendo averiguado, diligências estão sendo encetadas para a gente, de forma efetiva, encontrarmos os 2 tratores, ou seja, o da marca Massey Ferguson, assim como o do Agrale. Bem, vocês receberam uma denúncia a respeito deste suspeito. E, segundo ele, e como que vocês receberam isso? Como um furto, uma apropriação indébita? Tem alguma coisa a respeito dessa motivação? Não, quando o patrimônio detectou o sumiço dos veículos, dos implementos, logicamente comunicou o secretário competente e ele nos procurou, foi quando orientamos para que os BOs fossem lavrados. E que ocorreu. Agora, eu não posso afirmar se foi furto, se foi roubo, se esses bens de lá saíram livremente. Não sei se você me entende, se foi facilitado por alguém, eu não posso ser leviano em afirmar isso. Mas, logicamente, as autoridades policiais competentes chegarão a uma conclusão e que, logicamente, esse inquérito terá prosseguimento e, posteriormente, denúncias serão oferecidas e os acusados responderão criminalmente pela comarca do Marão. Doutor, quando que foi detectado o sumiço desses veículos, do trator e do ônibus? Em que data? Essa aferição, ela ocorreu não faz muito tempo, acho que foi no início de maio, quando na aferição do levantamento, daí, terminado o levantamento, que nós orientamos que fossem elaborados os BOs. Certo. E em maio, o senhor não estava como procurador e o Poçobon não era o prefeito? Não, eu digo maio agora, né? Mas os fatos
Os fatos foram ocorridos Ah, entre o nosso afastamento, que deu-se em 15 de setembro de 22, e nós retornamos para cá em 3 de julho de 23, ou seja, no interregno de 1 ano e 9 meses, quando respondia pelo Poder Executivo Municipal o vice-prefeito atual, que interinamente estava ocupando o cargo de prefeito, que é o senhor Hermes da Silva. tá certo. Então, quando o Poçobon retorna, ele pede uma aferição do Que são essas aferições pelo patrimônio são rotineiras. São rotineiras. Não foi, sempre ocorrem, né? E na feitura desse levantamento constatou-se que esses veículos não se encontravam no nosso acervo. E quando exatamente foi dado conta do sumiço desses veículos? Eu não posso lhe precisar, porque até com cópia eu só estou com cópia aqui do New Holland, dos 2 outros tratores eu não sei, mas não posso precisar uma data, mas o BO foi lavrado em quase que, acho que o mês passado, sabe, que o BO foi lavrado. Tá, então, mas o senhor confirma que, de acordo com os documentos que o senhor tem, que esses veículos eles desapareceram. Perfeitamente, gestão. Na gestão que nos antecedeu. Okay. Sim, Okay. na gestão que nos antecedeu. E essa situação está na delegacia, foi feito o BO, a Polícia Civil tem feito diligências, como a Flávia perguntou, e por que não saiu ainda? Porque acho que faz um certo tempo que está sendo investigado, né? Faz um certo tempo, mas é o que eu te disse. Nesse período eleitoral, até o próprio Ministério Público, até a própria Justiça, ela se torna, vamos dizer, morosa. Por quê? Uma pessoa não pode ser presa ou senão em flagrante delito. Na cabeça deles é um assunto que, digamos assim, que não envolve perigo, não tem nada. Então, vai nos trâmites normais, sabe? E, às vezes, a autoridade, no calor do pleito, o pleito aqui, somos sabedores, moramenses que somos, ele está bem disputado, às vezes a pessoa fala, eu vou intimar fulano, vai citar o nome de alguém e pode dar problema, eu posso interferir no pleito. Então, eu tenho certeza, Leonardo, foi uma pergunta bem colocada, que a partir de segunda-feira, essas diligências encetadas serão mais intensas e esses bens virão à tona que vocês ficarão sabendo. Certo, o senhor está falando em 3 tratores e Um ônibus. Há notícias do paradeiro de 2 tratores. O outro trator e o ônibus não se tem. Não temos. Não tem indício nenhum Não. de onde eles estão. Os BOs foram elaborados, estão correndo as diligências, mas não tem notícia. Esses outros 2 foi para uma denúncia anônima. Não diz que me disse, tal, que chegou. Ó, vai em fulano, sabe? Mas, com certeza, como estou dizendo, afirmo a vocês, a partir de segunda-feira, serão encontrados, eu acho. Tenho certeza. Qual o valor desse? O valor dos bens é um trator, os 2 tratores são de pequena monta, vamos dizer assim. É um maquinário antigo e tal, né? Mas que de forma alguma poderia ser subtraído do parque rodoviário. Mas é um equipamento, maquinário que estava sendo utilizado. Utilizado perfeitamente. Um trator agrário e um trator Massfergus. Tá. E esse ônibus era utilizado em quê? O ônibus é ônibus para carregar estudante, para se atender, às vezes, à Secretaria de Saúde. Esses ônibus, os ônibus públicos aí municipais, são ônibus antigos, tal, mas o que nos causa espanto e estranheza, que não vamos aqui falar em valor monetário, né, valor dos bens. O simples desvio de um objeto público nos causa espécie, né? Ou seja, não houve o zelo suficiente e o secretário à época, que nos antecedeu, acho que era de um despreparo total de não se dar conta que esses equipamentos não se encontravam mais em poder da prefeitura, do maquinário da prefeitura. É comum esse desaparecimento? Não, Registro não. anterior? Eu estou aqui, passei por 7 ou 8 secretarias, que você é sabedor disso. Fizemos a transição do governo Moacir Silva. Não é a primeira vez que nos deparamos com esse tipo de situação. Doutor, a gente está à véspera aí da eleição, né? Como que o moramense pode entender isso, sendo véspera da eleição, pode entender a gravidade desse desaparecimento,
de que não seja somente uma questão júri, uma questão de disputa política, né? Porque há uma gravidade, é algo muito grave, né? Como que o senhor pode passar isso para o moravense, essa preocupação que o senhor tem? Eu digo, como moro aqui há 53 anos, sou advogado há 42, peguei a Flávia no colo, mas eu afianço para você que outros desmandos administrativos nós nos deparamos aqui, que determinados candidatos acham que não têm a competência administrativa para gerir R$1 bilhão, que será o orçamento público do município de Umuarama para o ano de 2025. Então, os nomes aí estão postos, fica ao crivo da população, mas serve, acho que de forma didática e educativa, para as pessoas, para os umoramenses saberem e terem discernimento em quem vão votar. Mas são acontecimentos lamentáveis, não queremos aqui fazer um palanque eleitoral, mas as medidas cabíveis já foram tomadas e tenho certeza que o deslinde virá, mas após as eleições. Tenho certeza disso, que aqui, nesse mesmo lugar, nós falaremos sobre, olha, o trator estava com fulano e foram encontrados, estava em tal lugar. Penso eu que será esse o desfecho.